Olá! Hoje a gente vai falar de algo que, bom, está super presente na vida da gente, mas que tem uma história longa, viu? O seguro. Verdade. Aquele contrato básico, né, a pólice, que dá uma segurança financeira se algo der errado. É tipo um jeito de dividir o risco entre um monte de gente. Exatamente. Uma proteção coletiva, no fundo. E a nossa ideia aqui é justamente fuçar um pouco nas origens disso, sabe? Como essa coisa de gerenciar risco nasceu lá atrás e foi mudando até, bom, até chegar no que a gente tem hoje. Uma viagem no tempo bem interessante. Para começar, é curioso pensar como isso evoluiu. Antes de ter dinheiro circulando para todo lado, a gestão de risco era mais na base da comunidade, né? Sim, total. Tipo, um vizinho ajudava o outro a reerguer a casa, tinha os celeiros públicos para tempos de fome. Era a força do coletivo mesmo. Era uma segurança mútua. Mas aí veio o comércio, a moeda, e as coisas mudaram. Aí surgiam outras necessidades. Na Babilônia, por exemplo, lá por 1750 a.C., mais ou menos. Uau, antigo! Muito. No Código de Hammurabi já tinha algo que lembra um seguro. O comerciante pagava um extra no empréstimo, sabe? E se a carga fosse perdida, roubada, pronto, a dívida era cancelada. Que esperto! Uma garantia para o negócio, então. Exato. E na China antiga eles tinham outra tática. Dividia a mercadoria em vários barcos nos rios, perigosos. Assim, se uma afundasse, o prejuízo era menor. É aquela ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Faz todo sentido. Quer dizer, a preocupação em limitar o dano já existia há milênios. E tinha também a tal lei de Rhodes, né? A avaria grossa. Isso, fundamental esse conceito. Se para salvar o navio precisassem jogar carga fora, o prejuízo era dividido. Todos os donos de carga e o dono do navio rachavam a conta. É a base do seguro marítimo moderno. Nossa, que legal ver essas raízes. E não para por aí. Grécia, Roma, por volta de 600 a.C., surgiram as collegia. Eram tipo umas associações. Clubes funerários que você mencionou. Isso, cuidavam das famílias se alguém morresse, pagavam o funeral. Dá pra ver aí um embriãozinho do seguro de vida ou até de saúde. Fascinante. Mas quando isso virou um contrato mesmo, mais formal, parecido com o que a gente assina hoje? Bom, esse salto aconteceu mais na Idade Média. O comércio marítimo deu um empurrão forte. Olha que interessante. Em Portugal, já em 1293, o rei Dom Dinis criou a Bolsa de Comércio. Bolsa de comércio. Era um fundo mútuo para seguro marítimo. Mas, assim, o lugar onde a coisa realmente se profissionalizou foi em Gênova, lá pelo século XIV. Gênova, na Itália. O que eles fizeram de diferente? Aí eles inventaram o contrato de seguro separado do empréstimo. Antes era tudo meio junto, né? E aí surgiu a apólice, o documento específico do seguro. Eles também criaram os pools, que era quando vários seguradores se juntavam para cobrir um risco muito grande, dividindo entre eles. Ah, entendi. Então, Gênova foi tipo um centro de inovação disso aí. E daí se espalhou. Exatamente. Os comerciantes italianos levaram a ideia para toda a Europa. E aí chegamos mais perto dos tempos modernos. É aí que entra Londres, o Lloyds. Isso. O Lloyds é uma história curiosa. Começou no fim do século XVII como um café, um coffee house em Londres. Um café? Sério? Sim, era ponto de encontro de capitães, mercadores. Ali rolava muita informação sobre navios, cargas e, naturalmente, o pessoal começou a negociar seguro ali mesmo. O interessante é que o Lloyds até hoje não é uma seguradora, é um mercado. Como assim o mercado? É uma associação de membros, os subscritores, que assumem os riscos diretamente com seu próprio capital. É um modelo bem particular. Que virada, hein? De um café para um mercado global de seguros. Imagino que outros grandes eventos devem ter acelerado as coisas também, né? Com certeza, o grande incêndio de Londres em 1666 foi uma tragédia, claro, mas impulsionou demais o seguro contra incêndio. Logo depois, em 1681, criaram a primeira companhia específica para isso. E aquelas plaquinhas de metal nas casas antigas. As marcas de fogo, exato, indicavam que a casa tinha seguro. E nos Estados Unidos, o Benjamin Franklin foi um nome importante. Ele fundou uma seguradora, a Philadelphia Contribution Ship, e olha que legal, ele incentivava a prevenção de incêndios também, não era só cobrir o prejuízo. Uma visão mais completa do risco. E o seguro de vida? Como evoluiu?
também se modernizou bastante a partir do século XVIII. Em 1762, uma sociedade em Londres começou a usar cálculos atuariais mais sofisticados. O preço do seguro, o prêmio, passou a ser baseado na idade da pessoa em tabelas de mortalidade. Foi aí que surgiu o termo atuário, o profissional que calcula esses riscos. Ficou mais científico, então. Bem mais. E conforme a sociedade foi ficando mais complexa, cidades maiores, indústrias, ferrovias, Novos riscos, né? novos riscos exigindo novos seguros. A Revolução Industrial trouxe as estradas de ferro e, com elas, os acidentes. Aí, claro, surgiu o seguro de acidentes, lá na Inglaterra, em 1848. Faz sentido. E a parte social? Quando o governo entrou na jogada? Isso veio mais para o fim do século XIX e início do XX. O Bismarck, na Alemanha, foi pioneiro. Criou seguros sociais para velhice, acidentes de trabalho, saúde. Depois o Reino Unido, os Estados Unidos com a Lei de Seguridade Social. O seguro começou a ter também essa função de bem-estar coletivo, Sabe? amparar a população em larga escala. Isso. E todos esses seguros, desde os mais antigos até os mais modernos, funcionam com algumas peças-chave, né? O prêmio que você paga, o limite máximo que a pólice cobre e a franquia, que é aquela parte que fica por conta do segurado antes do seguro começar a pagar. Que jornada. Impressionante pensar que começamos com vizinhos se ajudando numa aldeia e chegamos nesses sistemas globais super complexos, até com participação do Estado. O fio condutor parece ser sempre esse: como lidar com a incerteza, com o inesperado. Exatamente. O seguro, na sua essência, é isso, uma ferramenta para a gente gerenciar risco. E uma ferramenta que não parou de evoluir, se adaptando aos perigos de cada tempo. Navegação perigosa, incêndios, acidentes de trem, doenças. E hoje em dia, riscos cibernéticos, mudanças climáticas. Exatamente. É um reflexo direto de como a sociedade vê e enfrenta seus próprios desafios. O que faz a gente pensar, né? Se o seguro se adaptou tanto ao longo de milênios, desde garantir carga em barco na Babilônia até cobrir um ataque hacker hoje, quais serão os próximos grandes riscos? Talvez coisas que a gente nem imagina agora que vão forçar a próxima grande mudança na forma como a gente busca segurança financeira. É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. A história mostra que a adaptação é constante.